Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que esta paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia 3, nesse sábado, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre a sua vida de forma poderosa e você assim possa viver aquilo que o Senhor tem como propósito, como projeto, naquilo que Ele tem sobre a sua vida. E nesse sábado nós queremos, de maneira como sempre fazemos, buscar o nosso Deus. Nós estamos aqui neste momento onde nós vamos buscar a sua vontade, a sua face. E eu peço a você, se assim você pode, se coloque de joelhos aonde você estiver, na sua casa, ou quem sabe se você está no seu trabalho e não pode se ajoelhar, mas dobre o seu coração e vamos buscar o nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nos dá a Tua graça, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia, Jesus. Peço a Ti, Senhor, venha abençoar a cada um dos Teus filhos nesse sábado, Senhor. Que o Seu cuidado, o Teu mover, a Tua bondade venha sobre cada um de nós, Senhor. Nos conduza, Senhor, em tudo que vamos realizar e fazer, Pai. Nos dá estratégia, sabedoria, capacidades. Que nesse dia seja esse dia um dia de descanso ou um dia de trabalho, que possamos ter a Tua presença e a Tua presença possa, Senhor Jesus, fazer, Senhor Jesus, com que a nossa vida seja uma vida, Senhor Jesus, abençoadora, onde venhamos abençoar, onde venhamos cuidar, Senhor. Cuidar de pessoas, abençoar pessoas, Senhor. Que nós possamos nos colocar em direção àquilo que é a Tua vontade e aquilo que a Tua palavra, Senhor, nos dá, Senhor, como regra de vida, para que venhamos viver, Senhor Jesus, a Tua vontade, Senhor. Eu peço, abençoa, Senhor, a vida do pastor Joel Estevanato, da Léo. Abençoa, Senhor, as filhas, genros, netos. Cuida dessa família, Senhor, da direção, da condução, em tudo que eles fizerem. Também, Senhor, eu peço já também, Senhor, abençoa. E eu lembro agora, Senhor, a vida do pastor Emerson Costa, o presidente, Senhor Jesus, da Missão Desafio, Senhor. E abençoa na vida dele, também abençoa e cuida, Senhor, dos diretores, toda a diretoria, dos missionários, Senhor Jesus, que estão espalhados, Senhor Jesus, por esse mundo todo, Pai. Coloca as Tuas mãos, cada projeto, que o Senhor possa abençoar, Pai. Peço também pela vida, Senhor, do pastor Luiz Fernandes Bergamin, Senhor Jesus, que é o presidente do Conselho Nacional da nossa obra. Que o Senhor abençoe também cada diretor, Senhor Jesus, que o ladeia, Senhor Jesus, que esses Teus filhos possam ser abençoados para abençoar. Que eles continuem firmes na Tua presença, Pai, e assim eles possam continuarem a serem usados pelo Senhor, Pai. Também, Senhor, peço pela igreja local, por cada pastor local, aqui na igreja Mandaqui, os oficiais, Teu povo, Senhor, todos que Te servem na Tua casa e aqueles que congregam aqui, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida deles, Senhor. Que o Teu cuidado, a Tua paz e o Teu amor, Senhor, seja sobre a vida deles, Pai. Cuida, Senhor, deles, cuida de cada um deles, Pai. Abençoa, prospera, Senhor, a vida de cada um. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, vem tratar conosco, vem falar conosco através da Tua palavra, através do louvor entoado. Que a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor, nesta manhã de sábado. Que o Senhor nos conduza, Senhor, em uma vida, Senhor, de adoração, uma vida, Senhor Jesus, compenetrada, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que venhamos ter, Senhor Jesus, sempre o cuidado, o zelo e, Senhor Jesus, para, Senhor Jesus, olharmos sempre para a Tua palavra e queremos e buscarmos vivê-la, Senhor Jesus, uma totalidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, Senhor, um temor e um zelo, um tremor, Senhor Jesus, de fazer e viver, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Pois sabemos que somente assim, Pai, viveremos, Senhor, de forma, Senhor Jesus, a cumprir o nosso propósito, mas também de forma Senhor Jesus, a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, do melhor que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa o Teu povo. Dirige e conduza, Senhor, a vida de cada um de nós. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Abençoa-nos, Deus. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vem nos abençoar, vem nos prosperar.
Que nesse sábado, Senhor, venhamos ver a Tua poderosa mão agindo em nós e também, Senhor, através de nós, para sermos abençoados e também sermos, Senhor, abençoadores, Pai. Cuida, Senhor, do Teu povo, Pai. Nos dirige, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor em nome de Jesus. Tu és grande, Senhor. Te damos todo louvor. Digno de todo louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Tão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor.
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus, pois Ele é grande, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, seja o nosso Deus, o nosso Senhor, aleluia, o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor é grande, Jesus. Glória a Jesus, pode se assentar e se colocar no seu lugar, aonde você estiver aí na sua casa, no seu trabalho. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos encerrando essa semana temática, mas, como sempre falamos, não encerre essa semana no seu coração, que continue Deus trabalhar e falar, e continue a colocar em prática aquilo que você aprendeu durante toda essa semana, a partir do domingo, quando o pastor Joel ministrou a palavra sobre nossas vidas, também durante toda a semana, o presbítero Rediane, eu, ontem e hoje, mas coloque em prática, viva a palavra sempre, e saiba que o Senhor sempre te estará guardando, abençoando, e se você colocar a palavra de Deus no seu coração, certamente você vai viver os planos e projetos que Ele tem para a sua vida. E hoje, falando sobre essa semana temática, na semana 18, as fases da vida de Moisés, e o texto base para todos os nossos pensamentos foi Êxodo 3, o verso 10, e hoje, dia 3, nesse sábado, nós temos o texto na Agenda Apacentar, na página 161, de Jeremias 18, o versículo 6. Livro de Jeremias, capítulo 18, o verso 6. E a palavra diz: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vou ler novamente. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E na Agenda Apacentar temos a seguinte aplicação: deixe Deus trabalhar o seu caráter, sua personalidade, seus desejos, sua humanidade e sua espiritualidade. Disponha-se a cumprir a missão de Jesus. Ele quer que você continue a realizar a missão dele na terra. Compartilhe do seu amor e viva assim o propósito de Deus para a sua existência. Há uma frase que diz: venha como está, e é uma realidade. O Senhor Jesus quer a sua vida, Ele quer você do jeito que você está, mas da mesma forma Ele é aquele que transforma e molda a nossa vida. Mas também há uma situação: Ele é aquele homem que é o cavaleiro. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. E aí continua e diz: se alguém abrir a porta. Então há uma disposição ao qual nós precisamos ter. Há um comportamento, uma atitude mediante aquilo que Ele fez na cruz, que é graça, é favor imerecido. Mas, ao passo que vamos dando passos em direção à cruz, em direção à vontade de Deus,
naturalmente precisamos e vamos fazer diariamente escolhas. E aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus e se deixar moldar pelo Espírito Santo, que quer e Ele trabalha em nós, mas precisa ter um desprendimento. Precisa ter um desprendimento nosso, um desprendimento daquilo que nós, de como nós fomos formados. Nós não podemos ser crentes Gabriela, entre aspas, aqueles que nascem e morrem da mesma forma. Não, nós precisamos querer ser transformados. Precisamos ir em direção à transformação. O Senhor faz e age em nossas vidas, porém, precisamos permitir assim Ele trabalhar em nós. Então precisa ter um desejo, uma disposição, precisa ter uma entrega, precisa haver de nós uma renúncia do eu, uma renúncia do nosso próprio ego, das nossas próprias vontades, para assim desejarmos escolher a sua vontade. E aí Ele vai trabalhar, é o Espírito Santo que vai trabalhar dentro de nós. E se queremos viver o propósito de Deus, nós precisamos então deixar esse Espírito, deixar Deus trabalhar. Hebreus 13, o verso 20 a 21 diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Aí diz assim: aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Que Ele nos aperfeiçoe. Ele quer, Ele deseja nos aperfeiçoar, Ele deseja trabalhar em nosso caráter, em nossa personalidade. Ele deseja trabalhar até mesmo naquilo que é a nossa vontade, aquilo que são os nossos desejos. Ele quer moldar a nossa vida para aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Por que Ele sabe? Porque foi Deus que nos formou, foi Deus que deu vida a cada um de nós, e Ele entende mais do que todos nós. Pode a criatura entender o Criador? Não, mas sim o Criador entende a criatura, porque Ele formou a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que é melhor para você. Por isso nós precisamos fazer, como ouvimos aqui, nos colocar nas mãos do oleiro, nos colocar nas mãos daquele que sabe moldar o barro, daquele que sabe formar em nós um vaso para a honra, assim como Paulo escreve em suas cartas, porque nós somos vasos de barro, mas assim podemos ser vasos de honra ou de desonra, podemos ser um barro na mão dele ou um barro na mão de Satanás. E aí nós precisamos escolher. E as nossas escolhas são diárias, meus irmãos. Precisamos fazer escolhas diárias. Essas escolhas aos quais tomamos, elas são diárias. Irmãos, nós precisamos sempre tomar escolhas e pensar nas coisas grandes, mas são nas pequenas que são reveladas o trabalhar e o agir de Deus. São as pequenas coisas. Às vezes a gente pensa em algo grande, em alguma coisa que nós cometemos e erramos, falhamos, e aí olhamos sempre aquilo que chama mais atenção. Mas saiba que Deus quer trabalhar nas pequenas coisas. Deus quer trabalhar nas pequenas coisas. Saiba que quando Ele trabalha nas pequenas, ao passo que vamos vencer nessas pequenas, Deus vai agindo, vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, e daqui a pouco começamos também a vencer as grandes. Mas cuide daquilo que é pequeno. Cuide para você não falar as pequenas mentiras. Cuide para que você não venha, de alguma maneira, passar para trás nas pequenas coisas as pessoas à sua volta. Cuide para que você não venha ferir nas pequenas coisas as pessoas ao seu redor. É nas pequenas coisas que são apresentadas diante das nossas vidas, e nas escolhas que fazemos mediante essas pequenas coisas, Deus vai trabalhando em nós, e assim vamos sendo aperfeiçoados. Ele é o grande pastor,
Ele é o pastor de cada um de nós. Nós precisamos nos colocar para que Ele venha nos aperfeiçoar. O Senhor quer completar a boa obra em nós e se deixarmos, se nós permitirmos, é certo que isso vai acontecer e assim viveremos dia após dia o propósito dele. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a carta do apóstolo Paulo aos Filipos 1, verso 6, é um texto muito conhecido. Paulo escreve aos Filipenses e diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor é aquele que começou a boa obra. Foi Ele que começou a principal obra. Ele enviou o seu Filho amado Jesus, e o seu Filho amado Jesus veio a esse mundo, se esvaziou de si mesmo, como em Filipenses 2 diz. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória. Ele se esvaziou e Ele não usurpou como sendo Deus, algo que Ele deveria se apegar, mas antes Ele se esvaziou e se tornou homem, e se tornou servo. Isso é, Ele já começou a grande obra, Ele fez o principal, aquilo que eu e você não podíamos fazer. Ele veio e Ele se tornou servo, e Ele se humilhou, e mais, Ele fez a obra até chegar à cruz, e na cruz Ele completou a sua obra, morrendo e pagando assim aquilo que era a cédula do nosso pecado, aquilo que nós não poderíamos pagar. Ele pagou. E agora, a partir dessa grande obra que Ele fez, aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele quer fazer a continuação dessa obra. E a continuação dessa obra é uma vida transformada, é uma vida de santidade, é uma vida vivendo a nossa vida, sendo uma vida que glorifica e engrandece o nome do Senhor nas nossas atitudes, na nossa prática, naquilo que fazemos. E para isso nós precisamos nos deixar moldar pela mão do oleiro. Nós precisamos nos deixar moldar pela mão do oleiro. E aí atitudes práticas como o pastor Joel colocou aqui na Agenda Apacentai. Ele quer que você cumpra a missão dele. Ele quer que você continue a realizar a sua vontade, aquilo que ele começou como boa obra. E aí, volto a dizer, há uma disposição nossa em colocar a mão no arado. Em colocar a mão no arado e levar a palavra do Senhor às pessoas que ainda não creem. A pregar, principalmente com as nossas atitudes, mas também com palavras, para que outros possam crer em Jesus também. Ele nos deu o ministério, Ele nos chamou e Ele nos conciliou, a nossa vida com Deus, e agora Ele quer que venhamos ser agentes de reconciliação, levando outras pessoas a Cristo, para que essas pessoas se reconciliem também com Deus. Então se ofereça como uma oferta a Deus, não viva à maneira deste mundo, deixe Deus transformar a sua mente, e é certo que você vai viver a vontade dEle. Texto também muito conhecido, mas é um texto que sempre fala ao meu coração. Romanos 12, o verso 1 e o verso 2. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma e diz: portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí a continuidade do versículo 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é se colocar na mão do oleiro. O Senhor quer trabalhar nos nossos pensamentos. O Senhor quer trabalhar dentro de nós. Quer que venhamos ter uma vida verdadeiramente entregue, uma vida de sacrifício, de oferta, segundo a vontade de Deus.
para que venhamos então viver assim os teus propósitos e venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, em outra carta, diz: pense nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo, ele afirma e enfatiza: pense nas coisas que são do alto. A nossa mente, ela é transformada quando deixamos de dar tanta importância aqui a esta terra e começamos a dar mais importância e colocar como primordial aquilo que é a eternidade. Quando a nossa mente está focada no Senhor e focada na nossa vida com Deus, na eternidade ao qual nós vamos passar com o nosso Senhor, certamente as coisas dessa vida perdem aquele brilho que cega a nossa mente e começamos a enxergar, a viver a vontade do Senhor Jesus, e aí a nossa mente ela é transformada, aí a nossa mente ela é moldada. Então se coloque, faça escolhas pessoais durante o seu dia, para que você pense nas coisas que são do alto, para que você viva pensando no sentido de olhar e ter como mais importância a sua eternidade com Deus. E aí certamente você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Não viva somente pensando no aqui e agora. Tenha a sua mente e o seu coração na eternidade. Tenha como propósito de vida a glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Tenha como propósito de vida uma vida devota, entregue ao Senhor. E faça as coisas do seu dia a dia, aquilo que precisamos fazer, o trabalho, aquilo que precisamos fazer na nossa casa, aquilo que precisamos fazer na rua. Tudo que você faça, venha para glorificar o nome do Senhor. Tenha como propósito disso, engrandecer o nome do Senhor com as suas atitudes, com a sua prática. E sempre se deixe moldar pelo oleiro. É o Senhor que quer trabalhar na sua vida, então se permita, deixe Ele trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua palavra. E a oração do dia é pela compreensão de que viver em harmonia com o propósito de Deus torna imperativa a harmonia do nosso caráter ao caráter de Cristo. Quando nós queremos viver a vontade de Deus, é certo que nós vamos cada dia mais se parecer com Jesus. É certo que vamos deixar Jesus moldar a nossa vida e nós precisamos compreender isso e viver isso. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro por cada um de nós, Senhor, para que venhamos, Senhor Jesus, ter aberto o nosso entendimento e tenhamos compreensão que um viver em harmonia, Senhor Jesus, naquilo que é o propósito do Senhor sobre a nossa vida, é um viver em harmonia, a transformação do nosso caráter Senhor Jesus, ao caráter de Cristo, a vivermos, Senhor Jesus, essa transformação, essa renovação da mente, essa vida transformada no Espírito, uma vida que glorifica e engrandece o Teu santo nome. Nos ajuda, Deus, a compreender e a viver isso de forma prática todos os dias. Vem e continua a trabalhar e fazer com que a Tua obra, Senhor, em nossas vidas se cumpra, que venhamos nos permitir, quebra o nosso ego, nosso orgulho, a vaidade que há em nosso coração, destrona tudo isso, Pai, para que venhamos sempre, Senhor Jesus, nos colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor venha nos fazer um vaso, Senhor, novo, diante da Tua presença, para que venhamos glorificar o Teu santo nome. Eu peço, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, e glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, amanhã domingo nós temos os nossos 2 cultos, culto de adoração e comunhão. Às 10 horas da manhã nós teremos este culto de adoração e comunhão, e às 19 horas nós temos o culto dos clãs, culto ao qual nós vamos estar glorificando a Deus e assim glorificando o Senhor, de forma a mostrar os grupos pequenos, os GEMs. Mas o que você precisa fazer é só vir. É só estar conosco às 19 horas, para que você participe desse culto tão abençoado, seja edificado pela palavra do Senhor e também conheça um pouco mais dos nossos grupos pequenos.
Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te dê um dia, esse final de semana, de sábado, esse domingo, seja abençoado, cheio do poder de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida, onde você faça escolhas que glorifiquem o nome do Senhor naquilo que são as suas atitudes diárias, naquilo que você faz diariamente. Certo? Se você fizer e colocar a sua mente nas pequenas coisas, fazendo para que a sua vida venha a ser dirigida pelo Espírito Santo e fazer essas pequenas coisas, ser moldado nas pequenas coisas, certamente Deus vai começar a transformar a sua vida e você vai passar pelo oleiro de forma que a sua vida seja transformada e você glorifique a Deus em tudo que você fizer. Deus te abençoe, um forte abraço. Levante as suas mãos, curve a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que une todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Conte com a Igreja do Brasil para Cristo manda aqui, pois temos um compromisso de vida, que é amar Deus, pessoas e servir. Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto. Digno é o Senhor de toda glória e honra, em ti a